Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que beleza, meus irmãos e minhas irmãs. É graça de Deus nos reunirmos em torno da sua palavra, porque é o próprio Senhor que fala ao nosso coração, é Ele que fala a nossa vida. Vamos agora nos colocar na presença do Senhor nosso Deus, pedindo a Ele que nos dê a sua bênção, pedindo a Ele que nos dê a sua graça, pedindo a Ele que nos dê o seu Espírito, para hoje e sempre fazermos tua vontade. Senhor nosso Deus, envia sobre nós, em nome do teu Filho Jesus, a graça do Espírito, para termos sabedoria, para termos discernimento, para sabermos, Senhor, fazer a tua vontade em cada dia da nossa vida. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde nos abençoar, nos proteger, nos iluminar, nos direcionar. Nós somos teus servos e nós queremos fazer a tua vontade. Que a tua bênção, Senhor, esteja nos guardando, que a tua bênção, Senhor, esteja nos iluminando a cada dia da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então crescermos juntos na meditação da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós estamos meditando o capítulo número 15 do livro de Deuteronômio. Vamos pedir que a palavra de Deus agora nos alimente e ela realmente seja fecunda em nossa vida para produzirmos muitos frutos, tá certo? Capítulo número 15, você com seu caderno, com a sua caneta, com a palavra de Deus no seu coração. E muito importante a compreensão do contexto que o texto bíblico nos apresenta. Ao fim de cada 7 anos, celebrarás a remissão. Eis o modo de realizar a remissão. Todo credor que tiver emprestado algo ao seu próximo, perdoará o empréstimo. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, porque foi proclamada a remissão do Senhor. Do migrante o poderás exigir, mas daquilo que está com teu irmão abrirás mão. Com efeito, não haverá pobres no meio de ti, porque o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá em herança, para a possuíres. Se ao menos ouvires com solicitude a voz do Senhor teu Deus, guardando e praticando integralmente este mandamento que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como ele te disse, e darás empréstimos a muitas nações, mas tu mesmo nada precisarás tomar emprestado. Dominarás muitas nações, mas elas não te dominarão. Ora, nós estamos ouvindo Deus trazer as prescrições a respeito do ano sabático para o povo judeu. O sábado, ou Shabá, né, tem o sentido de ser o dia do descanso. Então, é dessa forma que o povo de Deus observava o sábado, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou de toda a obra da criação. Nós fazemos esse culto a Deus pelo descanso no dia do Senhor, que é o domingo, o dia da nova criação. E observamos que a ordem de Deus é para que, assim como tem o dia sabático, se tenha também o ano sabático, né? Então, ao fim de cada ano, celebrarás essa remissão. Isso é uma forma pedagógica de Deus ir conduzindo o seu povo para que o passar dos anos, o povo não fosse acumulando pesos, pecados, dívidas e assim por diante. Então, era importante que tivesse um ano da remissão, né? A graça de Deus nos é dada a cada dia para nos remirmos e nos redimirmos dos nossos pecados pela sua misericórdia. Mas é muito importante tirarmos tempo na nossa vida para fazermos esses ajustes nela, naquilo que
está precisando colocar-se no lugar. Pelo menos uma vez por semana, dia do Senhor. Pelo menos 1 hora a cada dia. Fazemos isso antes de dormir. Pelo menos uma vez ao ano, quando nós tiramos férias, né? Ou em outra ocasião propícia que nos é dada para isso. Porque férias não é simplesmente para eu sair, viajar. Não, é importantíssimo o descanso, mas é importantíssimo também a revisão. Você não faz revisão no carro, não faz revisão na casa. O quanto é importante fazer revisão na vida, porque teve muito carro que desabou porque não teve revisão. Teve muita casa que caiu porque nunca revisou como é que está a construção, ou assim por diante. E a vida muitas vezes desaba porque a gente não reajusta, não revisa, ou realmente não olha em que situação que ela se encontra. E aqui está uma coisa importante: aprender a perdoar os devedores, perdoar dívidas, sobretudo quando se trata das ofensas que o outro proferiu a nós. Como é importante tirar esse peso do coração, né? E o coração misericordioso que sabe perdoar o outro quando é nosso devedor, sobretudo se o outro não tem realmente condição de pagar. Por outro lado, também esse texto, né, tudo ele deve ser marcado aqui para nós, nos diz que na terra que o Senhor Deus há de dar como herança não haverá pobres. Porque aquele que é justo não permite o seu irmão viver na pobreza. Aquele que vive na vontade de Deus não permite o outro passar fome ou necessidade. Então esse é o princípio que muitas vezes alguém quer interpretar como se fosse um princípio ideológico de linha A ou de linha B. Não, isso aqui não é um princípio ideológico, nem sociológico, nem de capitalismo, nem de comunismo, nem de nenhuma outra ideologia. Isso aqui é um princípio de vida em Deus. Deus criou sua terra para todos, para que dela todo o povo pudesse tomar posse, para que dela todos pudessem ser providos de suas necessidades. Se isso não acontece, é porque a vontade de Deus, é porque os mandamentos de Deus não prevalece ou não acontece no meio de nós. Inclusive, o que ordena o versículo 7. Se porém é porque não deveria ter, mas se porém houver no meio de ti um pobre, que seja um de teus irmãos, em alguma de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças teu coração, nem feches tua mão ao teu irmão pobre. Ao contrário, abre-lhe generosamente a tua mão, empresta-lhe o que falta em sua necessidade, ou seja, onde tiver um irmão pobre, é preciso que se volte para se cuidar. Claro que hoje a questão da pobreza, ela atingiu dimensões estratosféricas de miséria. Muitos irmãos não são pobres, muitos dos nossos irmãos estão vivendo profundas misérias, né? E aí é uma questão da sociedade, do mundo que vivemos, que permitiu tamanha perversidade. E ainda querem nos fazer acreditar que isso é vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós cuidemos uns dos outros e que não permitamos que o irmão passe fome, que o irmão passe necessidade ou assim por diante. Que o coração não se acomode. O versículo, inclusive o próximo versículo, o versículo 9, uma outra ordem de Deus: guarda-te de pensar maldosamente no teu coração. Está próximo o 7º ano, o ano de remissão. Guarda-te de te olhar com má vontade para teu irmão pobre, sem lhe dar nada, pois então ele clamarás ao Senhor contra ti, que ficarás com o pecado. Guarda de pensar mal do pobre, falar mal do pobre, né? Porque tem pessoas que infelizmente julgam os pobres, condenam os pobres. E se o pobre orar contra ti, você pode ter certeza que Deus fica do lado do pobre. É o pobre que Deus escuta. Não são os nossos bens materiais que compram a bênção, a graça de Deus. A indigência, ela chega ao coração de Deus com mais clemência. E a gente precisa se converter para cuidar dos pobres, como o Senhor nos ordena. Generosamente Deus lhe dará sem má vontade. Generosamente lhes darás sem má vontade em teu coração, pois então o Senhor teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o teu empreendimento de tua mão. Se tu dares ao pobre de todo o teu coração, o Senhor vai te abençoar.
Cuidado com essa visão de prosperidade que é pregada por aí, porque se eu estou tendo muito foi porque Deus me deu, se eu tenho muito é porque eu tenho que ser muito generoso, tenho que repartir muito, tenho que cuidar muito daqueles que não têm. Cuidado com essa visão maldita de simplesmente acumular. São João Crisóstomo, inclusive, nos lembra que tudo que temos em nossa casa, em nossas casas, pertence aos pobres. Se temos demais e o outro não tem, é um mau sinal da vivência da nossa própria religião, da nossa própria fé. Visto que nunca faltarão pobres na terra em que moras, eu te ordeno, abre tua mão para teu irmão necessitado, teu pobre em tua terra. Né? Por que sempre haverá pobres em nosso meio? Jesus mesmo vai dizer, pobres sempre tereis no meio de vós. Porque o coração humano não é todo convertido e nem todos se convertem. Né? Há aqueles que vão sempre acumular mais em vista de outros que nada terão. Tem gente que tem terras que perde-se de olho, perde-se de vista, perde-se a quantidade do que tem, enquanto há alguns que não têm um lugar para poder morrer um dia. É o mundo em que estamos, que não segue os mandamentos do Senhor. Muito bem, vamos agora ao nosso querido Padre Antônio Xavier. O capítulo 15 do livro do Deuteronômio, que hoje nós estudamos, nos traz um termo muito conhecido de todos nós, que é o ano sabático. Bem, essa questão do sábado, ela é bem controversa no Antigo Testamento, porque nós encontramos muitos fundamentos diferentes para o sábado. Se vemos o relato da criação, então, no último dia Deus descansou, por isso se deve descansar. Se lermos aqui o capítulo 15 aqui do Deuteronômio, com bastante atenção, vamos encontrar mais 3 fundamentos distintos, que lembram, inclusive, a necessidade de, naquele dia, a pessoa demonstrar uma espécie de gratidão a Deus, reconhecendo que tudo que possui vem dele. Um sinal de um dia que a gente para dizer, nem tudo aquilo que eu faço é o que produz, tudo que eu tenho não vem simplesmente daquilo que eu faço. O que eu faço não produz tudo que eu tenho. Essa é a ideia, porque é Deus que está agindo. Mas o sentido mais direto do sábado e do ano sabático também tinha a ver com toda a realidade da criação. Existia o sábado, chamado de sábado da terra, onde um território era dividido em 7 partes e a pessoa ia plantando em 6 e ia alternando, para que a terra também pudesse descansar um ano a cada 7. Claro que não ia ficar um ano todo sem plantar, então dividia em 7 partes para fazer assim. É interessante também o sábado compreendido como o dia do descanso dos animais e mesmo dos servos, que trabalhavam para as pessoas e que naquele dia eles não poderiam ser cobrados. Ao mesmo tempo, as pessoas não podiam se deslocar demais no sábado, porque no sábado elas deveriam se preocupar com aquilo que Deus criou. Ou seja, sábado era o dia da família. Sábado era o dia de estar com as pessoas e não com o trabalho. Sábado era o dia de fazer o homem compreender que por mais que nós façamos muitas coisas, sem a graça de Deus nós não somos nada. Como nos lembra um dos salmos que diz, é inútil retardar o seu repouso ou levantar muito cedo, sendo que aqueles que o amam, Deus dá enquanto dormem. É Deus que potencializa aquilo que fazemos. Por isso que quando falamos do sábado, ele pode ser aplicado também à nossa regra propriamente de oração. Parar para rezar, parar para fazer um retiro, parar para fazer um exame de consciência, parar para ler, fazer uma leitura espiritual, não é desperdiçar tempo, é buscar aplicar aquele tempo para que dê qualidade no resto do tempo que nós estamos trabalhando e fazendo tantas outras coisas juntos com os outros. É essa a regra do sábado, é esse o sentido oculto. Senhor nosso Deus, eis o meu coração diante da Tua presença, meu Pai. Me dê um coração, Senhor, que se abra para as necessidades dos meus irmãos, sobretudo dos mais pobres, dos mais necessitados, de todos aqueles que sofrem as indigências nesse mundo. Me dê um coração, meu Pai, para que eu seja solidário com o sofrimento do próximo, que eu não feche o meu coração para o sofrimento do meu irmão.
no mundo cercado de pobrezas, misérias e mazelas, que meu coração se converta para os meus pobres. Que o meu coração seja como o teu coração, meu Pai, rico em amor, para dar o melhor de mim, para cuidar dos mais necessitados. Ensina-me, Senhor, direciona-me, Senhor, com a tua palavra, a ter um coração generoso, a ter um coração despojado, que não se comporte com frieza, com indiferença diante do sofrimento e da dor do meu irmão. Abra-me o coração, Senhor, para cuidar da dor dos pobres. Ao teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. A ti, Senhor, todo o poder e exaltação, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe imensamente você. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe imensamente a sua vida, e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no meu Dia a Dia.